E o nosso assunto agora é economia. Para isso, a gente recebe ao vivo a Denise Campos de Toledo. Afinal, depois de 3 quedas consecutivas, Denise, finalmente a produção industrial voltou a crescer. Seja bem-vinda. Essa é uma boa notícia? Exatamente, Adriana. Houve um crescimento depois desses 3 meses consecutivos de queda. Agora a expansão foi de 1,4% em maio. E com essa expansão, a indústria voltou ao ritmo que estava antes da pandemia, fevereiro de 2020. Tem no ano um crescimento de 13,1%, em 12 meses de 4,9%. Mas é importante observar que essa recuperação é desigual. De 26 setores, segmentos pesquisados pelo IBGE, 15 tiveram desempenho positivo, os demais negativos. E aí você separando pelos grandes grupos, bens de capital tiveram uma expansão em relação ao mês anterior de 1,3%. Isso é importante, são máquinas e equipamentos, isso demonstra aí investimentos da economia de modo geral. Aliás, a indústria de máquinas e equipamentos vem registrando inclusive recordes de produção. Isso tem muita relação até com o agronegócio, a agropecuária comprando mais equipamentos também, mas outros segmentos. Então, é uma sinalização positiva. Agora nós tivemos bens duráveis em queda, bens intermediários em queda também. Enfim, há um movimento desigual e a indústria ainda está 16,7% abaixo do pico que foi registrado em 2011. É uma observação importante a se fazer também que a indústria, mesmo que ela retorne ao período pré-pandemia, antes da pandemia no ano passado, no começo do ano, a indústria já vinha meio que patinando. Ela não conseguiu se recuperar das crises anteriores. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, tivemos aquela recessão do governo Dilma Rousseff, e desde então a indústria não consegue engatar um movimento mais contínuo, ela está defasada e, inclusive, na composição do PIB, ela foi ultrapassada pela agropecuária. Então, a indústria ainda tem muito a avançar para conseguir recuperar, de fato, aquele auge que ela registrou em 2011. Agora ainda sente alguns efeitos da própria pandemia, né? Tem um desequilíbrio forte aí entre oferta e demanda, nós temos alguns segmentos prejudicados, não apenas pelo aumento de preços, mas também tem o problema de falta mesmo de insumos, então a indústria tem que dar uma travada aí na produção em determinados segmentos. Isso acontece muito com a indústria automobilística, demanda global, enfim, a pandemia bagunçou um pouco essa relação entre oferta e demanda. No exterior também se percebe isso. É esperar que a indústria mantenha esse fôlego agora com aquela interrogação: crise energética vai atrapalhar ou não? Tem questão de custos adicionais e tem ainda algum risco de racionamento, né? Ô Denise, e o mercado financeiro? Na abertura do mês, o dólar chegou a passar dos R$ 5. O que esperar nesse fechamento de semana? Olha, ontem foi um dia pesadíssimo, né? Nós tivemos um avanço muito forte do dólar, queda da Bolsa de Valores, o mercado financeiro, na expectativa dos dados de mercado de trabalho que vão ser divulgados hoje nos Estados Unidos, vai acompanhar, está saindo agora, os dados estão sendo divulgados agora, ainda não tem uma reação no mercado em relação a isso, mas ontem preocupou o ambiente da CPI, o ambiente político, o avanço de denúncias, esse novo foco aí das investigações que chega mais próximo do governo, né? Nós vimos há pouco o presidente Bolsonaro questionando todas essas discussões, mas o fato é que causou mal-estar no mercado. Tinha essa expectativa em relação ao exterior, dólar em alta também no mercado internacional, e o mercado aqui ainda está aguardando uma redefinição da posição do governo em relação à proposta de reforma tributária. Desde que foi apresentada por Paulo Guedes, ela vem causando uma volatilidade maior do mercado, deu uma freada naquele movimento de queda do dólar que nós tínhamos em função da alta dos juros, né? Então é um ponto que está em aberto. Se quer muito uma reforma tributária, mas uma reforma que simplifique o sistema e que não acarrete aumento de carga tributária, como aconteceria com a proposta apresentada pelo governo. Mas hoje nós temos na abertura o dólar em queda, talvez até devolvendo uma parte do exagero de ontem, cotação de venda do comercial em R$ 5,027. Não faz muita diferença, né? Ontem o fechamento foi um pouquinho acima dos R$ 5,03.